Trabalho de Sociologia, segundo ano C. Júlia Carvalho, Débora Cavalcante e Sofia Ellen. Florestan Fernandes, o intérprete do Brasil. Florestan Fernandes foi um grande nome da sociologia brasileira. Fundador da sociologia crítica no Brasil, foi capaz de retirar de Durkheim, de Weber e de Marx os fundamentos de uma crítica viva e de profundo significado social. Colonização. Segundo o sociólogo Octavio Yanni, a interpretação de Florestan sobre a colonização refaz o quadro Primeira Missa, uma vez que examinou as relações existentes entre os colonizadores portugueses, os índios e os jesuítas. Preservação da autonomia pela violência. Foram tentativas violentas de expulsar um invasor branco de suas terras. Preservação da autonomia por meios passivos. Deu-se geralmente por meio de migrações para o interior do território, com a tentativa do indígena de se manter a salvo do domínio dos brancos. Submissão. Ocorreu basicamente por meio de duas formas, na condição de aliado ou de escravo. Em seu brilhante ensaio, Gilberto Freire defende a teoria de que a sociedade brasileira cresceu com contradições que foram harmonizadas pelas características do colonizador. Segundo ele, o negro, o índio e os mestiços não foram violentamente explorados, antes eles foram participantes ativos na formação da identidade nacional. Por outro lado, o invasor branco não foi um sórdido explorador, mas um bom senhor que, através de concessões culturais, foi capaz de tornar o Brasil um empreendimento bem-sucedido e um lugar de uma mitológica democracia racial. Embora ele tenha sido revolucionário por defender uma tese antirracista e atacar a explicação do atraso brasileiro como um resultado da miscigenação, ele foi extremamente conservador e imparcial ao reduzir as relações sociais e interraciais ao sexo. Gilberto Freire propõe que todo brasileiro tem o sangue negro em suas veias, e por isso o racismo aqui não é uma realidade como nos Estados Unidos. Sua tese é a de que nossas elites se orgulhariam de ter as três raças na composição do tipo brasileiro. A miscigenação é uma força social para o Brasil, e não uma desvantagem, como prega as teorias racistas. A escravidão moderna era diferente da escravidão clássica, pelo componente essencialmente mercantil. O escravo não era apenas uma mercadoria, mas era a principal mercadoria e o fator econômico da colonização. O regime escravista em si era uma galinha de ovos de ouro, pois embora o escravo fosse um objeto, uma peça de produção, ele era uma máquina diferente, porque ele envelhecia, adoecia e com o passar do tempo morria. Tal característica humana contribuía para a manutenção de um negócio que tinha mercado garantido. A própria abolição não foi um resultado direto de lutas pelas condições sociais, embora isso tenha sido um fator importante. O tratamento dialético da análise revela que a abolição tinha muito mais a ver com a necessidade de se romper as barreiras que impediam o desenvolvimento econômico no Brasil e fora dele. Foi uma revolução de brancos para brancos. Uma evidência disso foi o modo como a abolição ocorreu. Ela foi dada pela autoridade como um ato de bondade do poder legalmente instituído. O curioso é como a dialética revela o processo. Embora a escravidão tenha se tornado um empecilho ao desenvolvimento capitalista, esse mesmo desenvolvimento só alcançou o estágio em que estava graças à mesma escravidão. Revolução burguesa no Brasil. Segundo Florestan Fernandes, em A Revolução Burguesa no Brasil, o embrião de burguesia já existia em nosso país desde o princípio. Florações do burguês permaneceram sufocadas enquanto o escravismo, a grande lavoura exportadora e o estatuto colonial estiveram conjugados. Tanto o Sérgio Buarque quanto o Florestan Fernandes concordam num aspecto crucial. A elite rural brasileira se aburguesou com o tempo. Talvez pela necessidade de quadros na vida política e econômica das cidades, ou por pressão destas sobre a vida no campo. O certo é que o espírito burguês se desenvolveu dentro da própria estrutura rural e conservadora. Embora desprezada por muitos historiadores e em muitas análises sociológicas, a independência do Brasil tem valor revolucionário.
Esse valor vem do fato de que foi a independência que possibilitou a formação da sociedade nacional e facilitou o desenvolvimento do tal espírito burguês. Contudo, como uma quase regra na formação nacional, essa revolução carrega o traço forte do conservadorismo, pois, enquanto possibilitava a transformação de uma sociedade colonial em nacional, ela preservava, na condução dos processos, os mesmos atores brasileiros do sistema colonial. Segundo as análises de Florestan Fernandes e de Sérgio Buarque, a escravidão era a âncora que prendia o Brasil no antigo regime, e é justamente seu desaparecimento que vai marcar, segundo eles, o real momento de modernização do Brasil. República sim, mas brasileira. No Brasil, o liberalismo nunca foi uma doutrina pura. Talvez a começar pelo seu caráter exógeno, importado e transplantado. A República aqui nunca teve o poder transformador que se verificou no mundo anglo-saxão. Embora desde cedo o discurso liberal tenha estado presente na formação nacional, ele foi usado de maneira artificial, justificando o moderno e o atrasado, adaptado ao sabor de nossa elite, tão disposta a mudanças até o limite de qualquer real transformação. Desempenho do Estado. Num país de fazendeiros, o Estado não desempenhou seu papel clássico, era ausente e distante, ou mero aparado, de classe. Faltando a base econômica tradicional, o nosso capitalismo e liberalismo não produziram uma forma de meditação e mediação social impessoal. O favor se tornou o nosso meio de relação social e modo de fazer política.